Amém. Livro de Romanos, capítulo 13 de Romanos. Romanos, capítulo 13. Acharam aí? Amém. Antes de começarmos a ler, quero só lembrar os irmãos que permaneça aí sentadinho, quieto no seu lugar, pelo menos nesse momento. Evite levantar, evite ir ao banheiro, tomar água. Depois, será poucos minutos, depois assim poderemos continuar o nosso culto ao Senhor. Amém? Capítulo 13. Toda pessoa esteja sujeita às autoridades superiores, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmo a condenação. Pois os magistrados não são terror para os das boas obras, mas para as más. Queres não temer a autoridade? Faze o bem, e terás louvor dela. Pois ela é ministro de Deus para o teu bem. Mas, se fizeres o mal, teme, pois não traz debalde a espada. Ela é ministro de Deus, agente da ira, para castigar os que praticam o mal. Portanto, é necessário que lhes sejais sujeitos, não somente por causa do castigo, mas também por causa da consciência. Por essa razão também pagais tributos, pois as autoridades são ministros de Deus, atendendo sempre a isso mesmo. Portanto, dai a cada um o que deveis, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor, a quem honra, honra. Amém? Podem sentar, fiquem à vontade. Eu quero estar falando hoje, estamos aí orando, aprendendo e tomando posse daquilo que Deus tem de planos para a nossa casa, para a nossa família. Você crê nisso? Amém? Fala assim: eu e a minha família serviremos ao Senhor. A pastora Marta, no abrir o culto aqui, ela comentou, ela falou a respeito de algumas resistências que muitas vezes observamos com a nossa família. Começamos a orar e interceder pela nossa casa, pela nossa família, e tem aparecido algumas resistências. E como eu falei quarta-feira no culto aqui, quando o inimigo se levanta, quando tem mais resistência, é porque você está a 1 milímetro da tua bênção, meu irmão. Amém? Mas em contrapartida também nós agradecemos e louvamos ao Senhor, porque Deus já tem abençoado aí, outros já estão com a resposta na mão, já estão com a bênção aí, e o nosso Deus é assim, Ele faz, Ele age. E Ele nos deu um prazo de 90 dias, né? Para ter a nossa família reestruturada, e nós cremos nisso. Estaremos fazendo a nossa parte enquanto Deus faz a dele. O impossível Deus faz, o possível cabe a nós. Amém? Deus não move nada, não move coisa alguma daquilo que cabe a nós. Então, nós estaremos aprendendo, temos ministrado, falado a respeito de várias coisas que diz respeito à casa, à família, ao lar, a tudo aquilo. Hoje eu quero estar falando com vocês mais uma coisa. Eu quero estar aqui ministrando a respeito da autoridade na família. Amém? Fala assim: autoridade na família. Esse texto aqui, pelo Espírito Santo, que Paulo trouxe a nós nessa noite, eu quero estar aqui trocando uma ideia com os irmãos. Nós vemos aqui uma maneira, Deus dá aqui algumas ordens, estabelece alguns princípios com relação às autoridades. Não somente autoridades civis, não somente autoridade, para chegarmos até o conceito da nossa casa e da nossa família. Então nós vemos aqui uma posição de Jesus e entendendo aquilo que realmente foi colocado por Deus. Então todas as autoridades, e quando a palavra fala todas, realmente são todas. Amém, meus irmãos? Vamos para frente um pouquinho. Vamos ver agora, um discípulo do Senhor. Vamos em Atos, livro de Atos, um pouquinho mais para frente. Eu quero dar uma folhada para a gente poder ir pegando as coisas. Capítulo 23 do livro de Atos. Aqui agora nós vemos Paulo sendo interrogado pelo Sinédrio. Paulo sendo interrogado pelos doutores da lei.
E nós vamos entender novamente o princípio de Deus e aquilo que Deus quer que nós venhamos a entender nessa noite. Capítulo 23 do livro de Atos. Paulo fitou os olhos no sinédrio e disse: irmãos, até o dia de hoje tenho andado diante de Deus com toda a boa consciência. Mas o sumo sacerdote Ananias mandou aos que estavam junto dele que o ferissem na boca. Então Paulo lhe disse: Deus te ferirá, parede branqueada. Tu estás aqui assentado para julgar-me conforme a lei ou contra a lei me mandas ferir? E os que estavam ali disseram: ousa insultar o sumo sacerdote de Deus? Respondeu Paulo: não sabia, irmãos, que ele era sumo sacerdote, pois está escrito: não dirás mal aos príncipes deste povo. Amém, meus irmãos? Então nós vemos aqui um segundo ponto que eu quero trazer para os irmãos. Então, Paulo agora sendo questionado, sendo aqui numa inquisição, falando e se defendendo diante do sinédrio, dos doutores da lei. E ele não conhecia aquele sumo sacerdote. Então, nós vemos que o sumo sacerdote, eles eram uma hierarquia, vinha de geração a geração, porém, depois de um certo período, começou a ser cargo político. Então, uma vez me questionaram, como que Paulo não sabia e não conhecia quem era o sumo sacerdote? Ele não sabia, não conhecia, porque já era um cargo político e mudavam muito. E de repente, o sumo sacerdote manda bater ele na boca e ele fala assim: como ousa fazer isso? Fala assim: como que você faz diante da lei? Você não pode, você está abusando da lei fazer isso comigo. E de repente, falam com ele: como que você ousa falar dessa maneira com o sumo sacerdote? E ele, reconhecendo o princípio e a palavra de Deus, na hora, naquele momento, ele já se retrata. Ele diz: oh, perdão, eu não sabia que era o sumo sacerdote. Amém, meus irmãos? Fala assim mais uma vez: toda autoridade é instituída por Deus. Então eu quero deixar claro, meus irmãos, aqui, para a gente começar a entender os princípios de Deus. Então, independente se está fazendo certo ou errado, pode ser que na cabeça da gente comece a ficar crítico, fala assim: poxa vida, mas e se a pessoa está fazendo de uma maneira errada? Bom, eu devo obedecer, eu devo estar atento, eu não posso me indispor, a não ser que venha contra a própria palavra de Deus. Eu estarei falando daqui a pouco para vocês. Mas o princípio deve ser sempre zelado. Nós precisamos entender isso. E hoje em dia as coisas estão totalmente ao contrário. Estão nos ensinando, a nossa sociedade, o nosso caminhar, o dia a dia, o inverso, a desobedecer às autoridades. Gente, está uma coisa assim totalmente fora de controle. Um negócio que chega a ficarmos espantados. Diante das coisas, por exemplo, que estão acontecendo na nossa nação, pessoas aí que estão sendo processadas, e está caminhando o processo, vocês sabem disso, da Lava Jato, isso, aquilo, tudo bem que ainda está correndo o processo, mas falando a respeito do juiz como se fosse um amiguinho de sala, ou então achando que está acima, porque realmente muitos no nosso país, infelizmente, acham que estão acima da lei, acima de qualquer coisa. No dia a dia, nas escolas, em qualquer lugar, em qualquer momento, nós vemos uma contradição. Nós somos sendo bombardeados, ensinados o inverso, a desrespeitar as autoridades. E esse princípio nós não podemos esquecer. Amém, meus irmãos? São princípios de Deus, é algo que Deus colocou para as nossas vidas. Vamos mais uma passagem, só para a gente começar a alinhavar mais. Um pouquinho mais para frente, primeira carta de Pedro. Vamos lá, primeira carta de Pedro. Abre comigo em 1 Pedro, capítulo 2. Mais uma passagem para nós entendermos esses princípios do Senhor. Capítulo 2, versículo 13, da primeira carta de Pedro. Amém? Vocês estão me ouvindo bem aí? Amém? É que aqui cortaram o retorno para mim, mas por causa do barulho. Mas vocês estão ouvindo. Estão na benção. Eu acho que às vezes não está ouvindo. Então, capítulo 2, versículo 13, diz o seguinte: sujeitai-vos a toda a autoridade humana, por causa do Senhor, quer rei como soberano, quer aos governadores como que se enviados para o castigo dos malfeitores e para o louvor dos que fazem o bem. Amém? Então, mais uma vez aqui,
agora Pedro, né? Agora está falando com o seu povo, está ensinando o seu povo e falando, olha, estejam sujeitos a todas as autoridades. Não se rebelem, porque quando nós vamos contra uma autoridade, essa palavra no nosso português chama-se rebelião. Amém, meus irmãos? Não adianta você querer mudar, querer fazer aí alguma florzinha. O inverso de ir contra uma autoridade chama-se rebelião. E essa é uma palavra que muitas vezes no meio da igreja, todo mundo tem medo, ou fica falando que isso não existe, não é bem assim. Então, meus irmãos, vamos ficar atentos. Aqui nesta carta de Pedro, ele faz um alerta aos seus irmãos. O mesmo governador romano que deixou uma sentença de morte para Pedro, ele fala agora, olha, não se preocupe, obedeçam, vamos seguir, porque o nosso Deus está no controle. Isso é para louvor e glória do Senhor. Amém, meus irmãos? E mais para baixo, ele continua a falar, e ele fala a respeito do relacionamento de patrão e funcionário. Hoje em dia é importante nós entendermos esse princípio. Há muita falha também nisso. É interessante porque muitos sabem de cor, na ponta da língua, todos os meus direitos, quando fala a respeito de contrato trabalhista. Amém? Mas falha-se muito quando diz respeito aos deveres. Então, há uma coisa que nós começamos sempre a perder a noção. Então, patrão, pessoas mais velhas, professores, mestres, enfim, todos aqueles que estão exercendo autoridade sobre a sua vida, em qualquer área, em qualquer momento da sua vida e no seu caminhar, todos devem ser respeitados, porque todas as autoridades foram instituídas por Deus, na bênção. Então esses princípios nós não podemos perder de vista. E eu quero estar sempre falando com os irmãos. Vamos agora no livro de Hebreus, rapidinho, volta um pouquinho aqui. No livro de Hebreus, eu quero pegar com os irmãos mais uma passagem. No capítulo 13 de Hebreus. É interessante nós estarmos atentos. A última parte, o último capítulo da carta aos Hebreus. Para nós começarmos a entender esse princípio de autoridade, para chegarmos naquilo que Deus tem para a nossa casa e para a nossa família. O último capítulo, capítulo 13, diz o seguinte, no versículo 17. Obedecei vossos guias, submetei-vos a eles. Eles velam por vossas almas, como quem há de prestar contas. Obedecei-lhes para que o façam com alegria e não gemendo, pois isto não vos será útil. Amém, meus irmãos? Então nós estamos vendo aqui, fazendo uma explanação, tem muitas passagens bíblicas nos mostrando e falando a respeito de estarmos respeitando as autoridades. Aqui quando fala guia, essa carta aos Hebreus, aquele que está guiando, aquele que está cuidando, aquele que está te levando, então está conduzindo você ao caminho do Senhor. Então fica claro aqui a questão também de pastores, líderes e aqueles que estão te auxiliando na tua caminhada. Então nós vemos todas essas passagens, nós vemos tudo isso Deus colocando. E duas coisas é importante nós entendermos, como está lá na carta aos Romanos, está certo? Duas coisas com relação às autoridades, todo tipo de autoridade. Elas estão aí para a nossa proteção, amém, meus irmãos? Fala assim, proteção e correção. São duas coisas importantíssimas. Às vezes pode ser que não estejas fazendo de uma maneira como deve ser feita. Por exemplo, na questão de proteção. Mas as autoridades. E uma coisa importante que precisamos entender. Quando nós falamos de autoridade, nós não estamos falando da pessoa em si. Nós estamos falando da posição que ela ocupa. Isso é muito importante, porque muitas vezes nós misturamos a pessoa com a posição que ela ocupa ou que ela está ocupando.
Então nós não podemos também fazer essa mistura, nós não podemos deixar que isso venha contaminar o nosso relacionamento com as autoridades, diante daquilo que Deus tem. Então, muitas vezes nós temos uma questão pessoal e misturamos a questão pessoal com a posição que essa pessoa ocupa. Então, todos os momentos, em toda hora, precisamos entender esse princípio de Deus. Na bênção. Agora vamos trazer para mais próximo de nós. Estamos orando pelas famílias, estamos orando pelas casas, nome, família, restauração e bênção de Deus. E é importante nós entendermos o princípio de Deus também nessa questão de autoridade dentro da família. E eu quero pegar com vocês, vamos comigo agora em 1 Coríntios. Vamos pegar 1 Coríntios para nós vermos uma passagem que é importante estarmos meditando. Então nós estamos vendo a questão daquilo que Deus tem para nós. Agora vamos trazer para o aspecto família, para dentro da nossa casa. Capítulo 11, abra aí comigo, 1 Coríntios, capítulo 11. Amém? Capítulo 11, vamos estar pegando aqui, a partir do versículo 3. Pegar aqui alguns versículos que eu quero estar colocando para vocês. 1 Coríntios, capítulo 11. Mas quero que saibais que Cristo é o cabeça de todo homem, e o homem é o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Amém, igreja? Todo homem que ora ou profetiza, tendo a cabeça coberta, desonra a sua própria cabeça. Agora aqui entra já na questão do povo em Israel. Mas o que eu quero pegar é essa primeira parte. Eu quero dizer o seguinte, Deus criou aqui um critério. Deus criou aqui um modo operante para que a bênção venha a ser completa. E eu sei que quando nós tocamos nesse assunto, as mulheres que estão presentes aí querem me degolar. Os homens ficam assustados, porque chamam os homens a uma responsabilidade maior e muitas vezes as mulheres ficam inquietas. E eu quero que nós venhamos a entender esse princípio de Deus, porque é importante para que a bênção de Deus venha a ser completa na nossa casa e na nossa família. Amém, meus irmãos? Então Deus colocou aqui um modo operante. Então, ou seja, Deus, Ele é o Pai, Ele está sobre Jesus, assim como Jesus está sobre o homem e o homem sobre a mulher. E quando nós falamos isso, geralmente traz transtorno, traz problemas, traz dúvidas, traz questionamentos. Mas eu quero também dizer o seguinte, a quem muito é dado, muito será cobrado. Então tem os dois lados da moeda. Os casais que estão aí, agora a esposa dá uma cutucada no seu marido, aí, viu, meu filho, vai ser cobrado, vai ser cobrado mais. Então nós precisamos entender esse princípio. Nós precisamos tomar posse desse princípio de Deus, para que a bênção de Deus venha a ser completa. E quando Deus coloca as coisas, meus irmãos, nós não podemos fugir à regra de Deus. E quando nós falamos que o homem como cabeça sobre a mulher, por favor, nós não estamos dizendo que a mulher é inferior, que a mulher não vale nada, que a mulher é uma escrava. Amém, meus irmãos? Porque nós vemos na palavra também, eu vou mostrar para vocês, que da mesma maneira, Cristo com a igreja, amém? Então, de maneira alguma, Jesus colocou a igreja como escrava. A igreja nunca foi escrava de Jesus, amém, meus irmãos? É noiva. E nós precisamos entender esses princípios de Deus, para que as coisas realmente venham funcionar. Para que nós possamos entender o princípio de autoridade dentro da casa e dentro da família. Para que os nossos filhos venham entender. Então, aqui lendo novamente. Quero que saibais que Cristo é o cabeça de todo homem. E o homem é a cabeça da mulher. E Deus, cabeça de Cristo. E nós sabemos também que a palavra, o mandamento de Deus, o único mandamento que tem uma observação, é que filhos, obedeceis os vossos pais. Esse pais está falando tanto do homem quanto da mulher. Então, nós vemos aqui
um fluxo, uma maneira que Deus determinou. Obviamente, você já vê através dessas palavras que os filhos, eles devem obedecer os seus pais, tanto o pai quanto a mãe. E a mulher deve também ficar atenta naquilo que o marido fala, e assim também o marido com relação ao Senhor. Mas não quer dizer que Deus não fala com a mulher. Amém, meus irmãos? Mas são princípios que Deus colocou, e nós precisamos entender esses princípios para que a bênção venha a ser completa. E hoje, em nome de Jesus, nós vamos quebrar todo paradigma, nós vamos anular todo sofisma, tudo aquilo que o inimigo coloca de maneira errada, porque a mulher, ela não é escrava, a mulher não é para ficar numa posição inferior, e nós vamos entender o princípio de Deus, para que a gente possa entender tudo isso, tomar posse, e a bênção de Deus venha a ser completa na minha casa e na minha família. Muitos homens aí estão falhando nessa posição, muitos homens estão falhando, muitas mulheres estão invertendo os valores, mas também invertendo por falta de posição do marido. E nós vamos trazer de volta os reais valores dentro dos princípios de Deus, e isso não será peso, isso não será fardo, porque a palavra de Deus, ela não traz fardo, ela traz bênção e transformação na nossa vida. Então nós vamos entender esses princípios. Então eu quero voltar com vocês agora, vamos lá, novamente. Vamos sair aqui de 1 Coríntios, vamos em 1 Pedro novamente. Eu quero estar aqui para a gente poder estar tomando posse de tudo aquilo que Deus tem. Voltamos lá aonde nós estávamos, em 1 Pedro, capítulo 3. Nós lemos aqui que Pedro começou a falar, dizendo que era para se sujeitar a todas as autoridades. Depois ele vem falando no capítulo 2, que os servos devem se sujeitar aos seus senhores, falando do relacionamento de trabalho. E agora entra no capítulo 3. Acharam aí 1 Pedro capítulo 3? Amém? Olha só que interessante. Semelhantemente vós, mulheres, sede submissas aos vossos próprios maridos, para que também, se algum deles que não obedecem à palavra, pelo procedimento das suas mulheres, sejam ganhos sem palavras, considerando a vossa vida casta em temor. Amém, meus irmãos? Agora olha só, continuando, versículo 3. A beleza das vossas esposas não seja um enfeite exterior, como o frisado de cabelos, com o uso de joias de ouro ou de luxo de vestidos, mas a beleza interior, no incorruptível traje de um espírito manso e tranquilo, que é precioso diante de Deus. Antes de continuar, eu quero fazer uma observação aqui, desse versículo 3. Tem muitas igrejas evangélicas aí que pegam esse versículo 3, fala assim, olha, tá vendo? A beleza da mulher não pode ser o frisado do cabelo, não pode ser as joias, não pode ser o vestido. A beleza da mulher tem que ser a beleza interior. O que o Senhor está falando aqui, meus irmãos? Ele não colocou, quero deixar bem claro, que as mulheres, elas não precisam cuidar do cabelo, não precisam cuidar do vestido. Já estavam todas preocupadas aí. Isso é inerente da mulher. Nós vamos ver mais abaixo aqui, o próprio Senhor fala para seguir o exemplo de Sara, os passos de Sara. E depois, isso nós vamos ver aí, no encontro de mulheres, teremos encontro de casais. Nós vamos ver que Sara, meu irmão, Sara sempre foi uma mulher que se arrumava, era uma mulher que tinha enfeites no cabelo, que tinha joias. Então, você, marido, dá joia para sua esposa. Eu dou joia para a pastora Marta todo dia. Ela faz as coisas todos os dias, ó. Manda ver, meu irmão, manda joia para sua esposa. Usa até o WhatsApp, a hora que ela entrar lá, manda um joinha para ela. Mas eu quero colocar aqui que não é tirar, como muitos fazem. Coloca a beleza interior, então não precisa. A questão de cuidar da beleza exterior sempre foi da mulher.
E aqui eu quero continuar. Então ele começa a colocar os princípios. E vamos lá, versículo 5. Pois assim se adornavam antigamente também as santas mulheres, que esperavam em Deus e estavam submissas aos seus maridos. Então ele fala assim, olha, elas também se adornavam. Sara se adornava. Rebeca se adornava. Ela tinha colares, tinha pulseiras, nós vemos na palavra. Então, ela usava dos enfeites. Mas o Senhor está falando que o principal é o interior. Amém, meus irmãos? Então, eu estou trazendo aqui os princípios para que a gente possa entender tudo aquilo que Deus tem. Eu vi aí, essa semana eu fiquei de cabelo em pé, uma seita, se diz uma igreja evangélica, mas é uma seita. Gente, colocando a mulher numa posição, eu comecei a ler, a Marta até ficou brava comigo. Para de ler isso aí, porque vai que eu pegasse essa doutrina, né? Gente, um absurdo do absurdo. E é uma igreja que se diz evangélica, uma seita. Eu comecei a ler aquilo do fundador dessa igreja, um americano. Eu falei, não é possível, gente, uma coisa dessa. Ele chegou ao ponto de falar que Deus criou os animais, macho e fêmea criou. E ele vem falando, criou o cavalo e a égua, o leão e a leoa, criou o burro e a mula, criou o cão e a cadela, e veio criando tudo. Aí criou o homem. E depois, da costela do homem, tirou a mulher. E ele falou um absurdo do absurdo, dizendo então que a mulher é subproduto, vamos por assim. E na palavra ainda continua dizendo que, ele fala desse jeito, uma porca, uma cadela, uma égua, tem mais valor diante de Deus do que a mulher. A hora que eu ouvi aquilo, eu falei, misericórdia. E tem essa igreja, tem essa seita aqui em Franca. Aí, eu estava lá em casa, eu tenho 3, vocês sabem disso. O negócio vai progredindo. A hora que eu comentei o que eu estava lendo, porque eu precisei me inteirar por causa de algumas pessoas aqui que estavam com tendência para ir para esse lugar, fui saber como é que era. Eu falei assim, não é possível. E nessa igreja tem mulher? Eu falei, por incrível que pareça, tem. Mas eu quero dizer, meus irmãos, o seguinte. Deus criou o homem e a mulher. Ama e tem os iguais valores diante de Deus. Porém, quando nós falamos de casa, de lar, Deus colocou um fluxo para que a bênção venha a ser completa. Amém? Eu costumo dizer o seguinte, fazendo uma comparação, uma analogia com uma empresa, por exemplo. Por favor, não que seja uma empresa, mas uma analogia. Tem um diretor e um vice-diretor. Amém? Tem um presidente e um vice-presidente. E todos devem honrar e respeitar tanto um quanto o outro. O dia que o presidente não está, quem assume? O dia que o diretor não está, quem assume? O vice-diretor. Então, nós vemos assim de igualdade. O mérito para que pudessem estar nessa posição na empresa são dos dois, tanto do diretor quanto do vice-diretor, do presidente, do vice-presidente. Porém, não é questão de mérito, mas é questão de posicionamento. E as coisas precisam estar de acordo. Então, por exemplo, um vice-presidente de uma empresa, ele não pode tomar uma atitude sem consultar o presidente. A não ser que não tenha mais o presidente. Amém, meus irmãos? Um vice-presidente, ele tem suas atribuições. Quando nós temos uma empresa, dentro do organograma da empresa, dentro das normas da empresa, não quer dizer que o vice-presidente é só figurativo. Em muitas empresas ele é ativo. E ele tem suas atribuições. E as suas atribuições muitas vezes estão muito bem determinadas lá. Ele pode fazer isso, aquilo, porém com o conhecimento do presidente. Está dando para entender, gente? Deus colocou esses princípios na casa e na família. E nós não podemos furar, nós não podemos inverter, nós não podemos mudar. Apesar do mundo muitas vezes querer colocar, alguns movimentos que tem por aí, que querem inverter esses valores, querem colocar. E eu quero dizer o seguinte, nós não estamos desvalorizando as mulheres, nós estamos entendendo os valores dela, porque elas são auxiliadoras. E quando a mulher é uma auxiliadora, ela traz para nós conceitos, visões que muitas vezes nós não estamos enxergando. Quando Abraão estava caminhando, muitas vezes precisou
de Sara falar algumas coisas para ele. Algo que ele não estava enxergando ou não estava vendo. Então esses princípios nós precisamos entender muito bem. Amém, meus irmãos? Então continuando aqui, versículo 6. Como Sara obedecia a Abraão, chamando-lhe de Senhor, sois filhas dela, se fazeis o bem e não temeis nenhum espanto. Igualmente vós, maridos, vivei com elas com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais frágil, como sendo elas herdeira convosco da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Amém, meus irmãos? Então, nós devemos agir com as nossas, homens que estão aqui, nós devemos agir com as nossas esposas, assim como Cristo agiu e age com a igreja. É muito interessante. Jesus, ele faz uma comparação dele com a igreja como noiva, como esposa. Então nós precisamos entender esse princípio. Então você, homem que está aqui, agora se você tem aquele conceito todo errado, de machismo, de achar que você é o cabeça, eu sou cabeça. Existe diferença entre ser cabeça no lar e ser cabeção no lar. E muitas vezes você é cabeção, você não é cabeça. O que Cristo fez com a igreja? Deu a sua vida. Amém? O que Cristo fez com a sua igreja? Amou a sua igreja. Amém, meus irmãos? Então esses princípios nós precisamos entender, para que você saia da posição de cabeção e entre na posição de cabeça. E você, esposa, também entenda o seu princípio como auxiliadora, como aquela que está ali para auxiliar, que tem todos os méritos, pois não está nessa posição sem ter mérito. O Senhor não te colocou numa posição de autoridade. Você, mulher, na sua casa, se você não tivesse os seus méritos como esposa, como mulher, nesse lugar não estaria. Amém, igreja? Então nós precisamos entender esses princípios. Isso tem que estar latente no nosso coração. Isso tem que estar verdadeiramente diante de nós. São princípios de Deus e Deus não mudou. Está desde o Antigo Testamento esses princípios e continuam no Novo Testamento. Essas passagens que eu li aqui para vocês estão no Novo Testamento. E nós vemos esses mesmos princípios no Antigo Testamento. Então o Senhor pede para que a gente continue a trazer esses mesmos princípios para dentro da nossa casa, para dentro do nosso lar. Existe o homem, existe a mulher, autoridades, um respeitando o outro. O homem superior à mulher, como sacerdote na sua casa, no seu lar. Porém, acima de tudo, tem a palavra de Deus. Amando a sua esposa. Um marido que ama a sua esposa, sabe fazer para ela o melhor. Não é, Marta? Tem prazer em fazer. Tudo dentro dos limites e dentro das coisas naturais, obviamente. Então esse princípio, meus irmãos, não pode e não é para ser alterado. Então, as mulheres têm as suas posições, os homens têm as suas posições. Agora, é claro, da mesma maneira que Deus capacita o homem a uma autoridade maior dentro da sua casa, dentro do seu lar, a cobrança também será maior. A quem muito é dado, muito será cobrado. E não adianta você, homem que está aqui, querer, sair do teu cargo de liderança. É assim, vai cobrar mais? Não, peço demissão. Não tem como, meu filho. Você está lá, você casou, você tem a sua posição, você é homem, você é sacerdote no seu lar, e Deus vai te capacitar, porque Deus, Ele capacita todos aqueles que Ele coloca nas suas posições e aquilo que Ele quer. Amém? Então esses valores nós precisamos trazer latente. Uma vez me perguntaram, pastor, por que no casamento, na cerimônia de casamento, o pai traz a noiva e entrega a noiva para o noivo? É claro que isso não está diretamente escrito na Bíblia, mas são princípios que vieram desde o tempo de Israel e princípios que nós conseguimos entender na palavra do Senhor. Porque a filha está sob a autoridade do pai. E esse ato dele trazer a noiva e entregar para o noivo, naquele momento, antes de ser celebrado o matrimônio, ele está dizendo, olha, a partir de agora, eu coloco a minha filha sob sua autoridade.
Então mudou simplesmente. Saiu daqui e veio para cá. E a responsabilidade do homem é grande. Rapidinho comigo, livro de Números. Só para você entender o princípio de Deus. Volta aí rapidinho, lá atrás. Livro de Números. Nós vamos pegar aqui, deixa eu só achar. Livro de Números, capítulo 30. No capítulo 30 do livro de Números, fala aqui a respeito dos votos. E aqui nós começamos a entender o papel da mulher, o papel do homem. A cobrança em cima de um e a cobrança em cima de outro. Livro de Números, capítulo 30. Acharam aí? Amém? Acompanhem comigo, olha só que interessante. Disse Moisés aos cabeças das tribos dos filhos de Israel: isto é o que o Senhor ordena. Quando um homem fizer um voto ao Senhor, ou um juramento, impondo restrições a si próprio, não violará a sua palavra, segundo tudo aquilo que sair da sua boca fará. Amém? Então, na lei em Israel, quando um homem fazia um voto, fazia algumas restrições diante de Deus. Ele falou, está fechado. Votou, tem que cumprir. Amém, meus irmãos? Então, isso com o homem. Agora, olha a diferença do voto da mulher. Continuando. Versículo 3. Quando uma mulher, na sua mocidade, fizer um voto ao Senhor, impondo restrições a si própria, estando ainda na casa do seu pai, e esse, conhecendo o seu voto e a sua obrigação, nada lhe disser, todos os seus votos serão válidos. Amém? A mulher chegava e falava para o pai, uma mulher solteira na casa do pai: olha, fiz um voto com o Senhor assim, 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 assado. E o pai, sabendo do voto, ele tinha naquele momento, se ele não falar nada, os votos da mulher estavam selados na presença do Senhor. Continuando, versículo 4. E este, conhecendo o seu voto e a sua obrigação, já lemos, né? Versículo 5. Mas, se o seu pai, no dia em que souber, e se opuser a todos os seus votos, as suas obrigações não serão válidos, o Senhor lhe perdoará, porque o seu pai fez oposição. Amém, meus irmãos? Olha que interessante. Até o voto diante de Deus. Deus respeita as autoridades diante da família, dentro da família, que se a filha, a mulher, fizesse, se o homem fez o voto, tem que cumprir, acabou. A mulher fez o voto e o pai soube do voto e falar assim, não, e você não vai cumprir esse voto. Deus falou, então não cumpre, porque o pai falou, para mim está liberado. Amém, meus irmãos? E olha que interessante, se essa mulher fez o voto, o pai aceitou, ela está cumprindo o voto. Aí ela casar, vamos para frente. Versículo 6. Se ela se casar, estando ainda comprometida por seus votos, ou por alguma palavra precipitada que lhe saiu dos lábios, e o seu marido, ao tomar o conhecimento, nada lhe disser, os seus votos serão válidos. Mas, se o seu marido, no dia em que souber, se opuser, anula assim o voto que essa estava obrigada, como também a declaração dos seus lábios, e o Senhor lhe perdoará. Amém? Olha que interessante. Olha a questão da autoridade. Olha a questão dos princípios de Deus. Quer dizer, a mulher fez o voto. O pai também falou, não, tudo bem, pode cumprir esse voto. Ela está cumprindo o voto. De repente ela casa e chega diante do marido, olha, eu tenho um voto com Deus, assim, assim, assado. E o marido falar assim, não, tá bom, pode continuar, continua. Se ele falar, não, eu acho que não precisa cumprir esse voto. Deus perdoou. Olha a questão da autoridade. Deus respeitando as autoridades. Amém, meus irmãos? Diante daquilo que sempre colocou, aquilo que veio, aquilo que é de Deus para as nossas vidas. Então esses princípios de Deus são válidos. Esses princípios de Deus existem. E nós precisamos entender para que a bênção de Deus venha a ser completa. Então lá no livro de Romanos, que nós começamos essa palavra, nós precisamos entender esse princípio de Deus para que a bênção venha a ser completa na nossa casa e na nossa família. Nós precisamos tomar posse. Nós vamos repreender tudo aquilo que não vem do Senhor. Abuso com relação aos homens aí. Ai, você acha que a sua mulher é a tua escrava? Vem, traz aqui. Faz isso para mim. Meu irmão, quem ama, não faz, serve. Amém? Aquele que quiser ser o primeiro, venha ser o último. Aquele que quiser ser servido, sirva primeiro.
Então, mulheres, você que tem essa preocupação, você que carrega a bandeira de feminismo aí, etc. Você não precisa queimar sutiã, não precisa fazer nada disso não, minha irmã. Simplesmente se coloca na sua posição. E os homens também se coloquem na sua posição. Porque o homem, ele tem posição de autoridade quando ele ama. Se ele não ama, perdeu toda a autoridade. Amém, meus irmãos? E com relação a tudo a questão de autoridade, quer autoridades civis, quer autoridade aí sociais, nos nossos relacionamentos sociais, autoridades familiares, eu quero dizer o seguinte: nada pode passar acima da palavra de Deus. E nós vemos isso muito bem claro. Quando os apóstolos, lá no livro de Atos, capítulo 9, não precisa nem abrir agora, depois você olha em casa. Quando eles estavam sendo questionados e o Sinédrio proibiu de falarem a respeito de Cristo, proibiu de estarem pregando a respeito de Cristo, ele chegou e falou assim: olha, importa que eu obedeça a palavra de Deus. Ou seja, vocês estão proibindo? Nós vamos continuar pregando. Amém? Então o homem se posicionando será a bênção de Deus. O homem que ama a sua esposa fará com que a sua casa venha a ser uma bênção. O homem que ama a sua esposa reconhecerá a sua autoridade também junto com ele, submissa. A palavra submissa não é escrava. Eu já falei aqui. Submissão, se você olhar a etimologia da palavra, é estar debaixo da mesma missão. Não é um remar para um lado, outro remar para o outro. É caminharem juntos, entendendo os princípios de Deus. E nós queremos que você entenda. Nós queremos que cada um de você entenda esses princípios. Não para que a autoridade venha a ser abençoada, para que você seja abençoado. Amém, meus irmãos? Nós sempre começamos a ensinar as nossas filhas. Graças a Deus aprendemos isso. E sempre fomos ensinando elas. Mas eu estou ensinando as minhas filhas para que elas entendam e venham ser abençoadas. Porque quando nós entendemos os princípios de Deus, aquele que realmente entende e aplica é abençoado. Eu estou fazendo isso não para que as minhas filhas, a minha casa, e realmente façam e a pessoa seja abençoada, que esteja fazendo e exercendo autoridade. Também que seja abençoada, mas o princípio melhor e principal é que as minhas filhas sejam abençoadas. E o que Deus quer na sua casa, na sua família, com os seus filhos, é que eles sejam abençoados. O respeito ao mais velho, o respeito às pessoas mais velhas, são princípios de Deus. As pessoas mais velhas exercem autoridade, não porque isso ou aquilo, ou é essa pessoa ou aquela, mas pelo tempo de vida, a experiência de vida que tem, merecem ser tratadas e reconhecidas como autoridades e respeitadas. Hoje em dia o que mais tem é falta de respeito dos mais novos com os mais velhos. E nós vemos esses princípios. Hoje em dia é coisa mais, que tem mais por aí, é quebra de princípios. Se fala, não atravessa, atravessa. Não faça, faz. Não obedeça, obedece. Fala, não obedeça, obedece. Agora obedeça, não obedece. Vai quebrando os princípios, vai quebrando tudo. Eu aprendi desde pequeno a sair na rua. Meu pai falava assim, olha, quando for atravessar a rua, olhe dos dois lados, vê se não vem carro. Eu sei que há abuso aí também dos veículos. Mas hoje em dia, está demais, gente. As pessoas atravessam pedindo para ser atropelada, afrontando. Não que você não vá respeitar os pedestres, por favor, tá? Eu estava vindo para a igreja hoje de manhã, eu fiquei pasmo. Parei no semáforo, vermelho para mim, tudo bem. Passou os pedestres, e tinha um carro ainda na minha frente. O semáforo abriu, o carro que estava na minha frente passou, e eu fui, a hora que eu fui, uma madame eu freiei em cima. Quer dizer, ela sabia que o semáforo abriu. Ela sabia que estava livre para o carro passar, porque o carro que estava na frente já tinha passado. Mas é aquela questão assim, não, quero ver, estou na faixa, quero ver se me atropelar aqui. Então, meus irmãos, há um abuso de todos os lados.
E muitas vezes isso também está impregnado dentro da nossa casa. Os nossos filhos, eles estão abusando. Tem filho que dá ordem para o pai, não que o pai dá ordem para o filho. Os filhos é que exercem autoridade sobre a casa. Os filhos é que determinam o que vai fazer, o que não vai fazer, que carro que vai comprar, que carro que o pai não vai comprar, e se isso ou aquilo, e se que hora que sai, que hora que volta. Meu irmão, é os pais, continua sendo os pais. Deus não mudou a regra. Amém? E tira isso da sua cabeça, meu irmão. Ai, coitadinho, vai ficar traumatizado. Ai, por que isso? Porque vai ficar nada. Ele vai ficar um homem de Deus, uma mulher de Deus. Vai ficar um homem e uma mulher de Deus honrado em todas as coisas. Faça-os reconhecer. Ensine o teu filho que quando ele estiver num local público e tiver uma pessoa de mais idade sentado, levante para que a pessoa sente. E depois, se a pessoa não quiser, tudo bem. Hoje é o contrário. É perigoso chegar num lugar público e falar: sai daí, velha, eu quero sentar. São princípios, gente. E quando nós quebramos os princípios básicos de Deus, nós estamos bloqueando a bênção de Deus na nossa casa e na nossa família. Então, traga de volta. Vamos restaurar os valores. Amém? Eu quero só fazer aqui uma menção, não é propaganda não. Mas se você puder, leia um livro, tá? Um livro muito bom, até tem ali, acho que tem para vender, se não acabou tudo, nós compramos, vendeu quase todos, tá? Recompensa da Honra, de John Bevere. Entenda os princípios da honra. Entenda os princípios de autoridades. E você vai ver Deus movendo de maneira sobrenatural na sua casa, na sua família. Empreste o livro, se for o caso. Compre o livro. Tenha esse livro, é muito importante, eu acho muito importante. Deve ter na biblioteca ali ainda. E são coisas e são princípios. E nós não estamos falando aqui para que a pessoa que está sendo honrada venha receber mais de Deus, não. Para que você que está honrando venha receber. Amém? Jesus sempre nos mostrou isso. E esses princípios nós vamos trazer de volta. Amém? E nós vamos entender tudo. Por quê? Quando há desonra à autoridade, é rebelião. Para encerrar, 1 Samuel, lá atrás. Eu quero que essa palavra sempre caiu muito forte no meu coração. Eu agradeço a Deus que com os meus pais, o meu pai, mesmo não sendo cristão, era cristão, católico, mas não tinha todo o conhecimento da palavra. Mas uma coisa ele nos ensinou sempre, a questão de honrar, a questão de respeitar os mais velhos, respeitar as pessoas. Nós sempre em casa tínhamos o maior prazer em estar auxiliando, fazendo. Fomos ensinados a isso. Filho tinha que estar ajudando, fazendo. Ai, não vai ajudar em casa não. Ai, se me obrigar a fazer, eu vou lá no conselho tutelar, o filho fala. Vai, pode ir no conselho tutelar. E depois nós vamos tutelar você aqui em casa, você vai ver. Tutela mesmo. É. Mas olha só, presta atenção nesse ponto, que é muito importante para entendermos. Porque nós vamos restaurar os princípios de autoridade dentro da nossa casa. Você crê? 1 Samuel, capítulo 15, versículo 23. Capítulo 15, versículo 23, perdão, não ter dito antes. Quando nós quebramos os princípios de autoridade, isso chama-se rebelião. Amém, meus irmãos? Pois a rebelião é como o pecado de feitiçaria. A obstinação é como iniquidade de idolatria. Portanto, rejeitasses a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou, para que não seja rei. Amém? Isso aqui é uma palavra do Senhor dita pelo profeta Samuel, diretamente a Saul. Mas essa palavra possa mover no nosso coração, em cada um de nós que estamos aqui. Meus irmãos, quando nós não obedecemos às autoridades, isso chama-se rebelião. E rebelião é muito sério. Porque rebelião não é somente eu não estar atendendo o meu Deus. Rebelião é como o pecado de feitiçaria. E feitiçaria, meu irmão, é o seguinte. É uma prática, tá? Em que atrai intervenção maligna. Olha como isso é pesado. É como o pecado de feitiçaria. Porque a feitiçaria não é simplesmente falar, não, eu não estou servindo a Deus, eu tenho outros deuses. Não. É clamar, a feitiçaria clama a intervenção maligna.
clama, meu irmão, a intervenção maligna. Então eu quero que vocês entendam, você que tem filho, e você acha bonito o seu filho não te obedecer, ele está clamando intervenção maligna. Você que acha bonito não obedecer esse ou aquele, isso é como o pecado de feitiçaria. Que Deus possa mover e restaurar os valores na nossa casa e na nossa família. Os homens com as suas posições, as mulheres com as suas posições. Esposo e esposa. Os filhos nas suas posições. Em nome de Jesus. Amém? Fica em pé para nós estarmos orando. Tomando posse desta palavra. Na autoridade do nome de Jesus. Amém. Incline sua cabeça nesse momento. Senhor Deus e Pai.